Olá pessoal, aqui é Giovanni, professor de História. Vamos apresentar para vocês uma videoaula sobre Brasil pré-colonial, que vai de 1500 a 1530. Isso está dentro do Brasil colônia, que vai de 1500 a 1822, com a independência do Brasil. São algumas fases, nós vamos abordar essas fases aqui nessa videoaula. Lembrando que ao final dessa videoaula vocês vão responder um questionário que vai estar disponível no SIGA com peso 1 em cima das questões que nós vamos abordar aqui nas videoaulas, em cima do material disponível no SIGA, que é esse slide, e também dentro das explicações que a gente vai abordar ao longo dessa videoaula, tá bom? Então vamos lá, período pré-colonial de 1500 a 1530. Então, no início, lembrando que o Brasil ele foi encontrado pelos portugueses, que vão se destacar junto com a Espanha nas grandes navegações, mas o principal objetivo era o comércio com as Índias, em busca de especiarias, para levar essas especiarias para a Europa e deixar de lado o monopólio italiano de Veneza, de Gênova e de Veneza na Itália. Então os portugueses vão desenvolver esse comércio de especiarias. O Brasil, no início, vai ser, na verdade, um local de passagem em que vão abastecer com comida, alimentos e etc. e seguir viagem para a Índia. Então, no início do Brasil colônia, em 1500, o comércio oriental ele tinha um destaque maior. Então, esse comércio aqui, ó, oriental era mais lucrativo. Portugal tinha uma baixa densidade demográfica, ou seja, haviam poucas pessoas morando em Portugal, não tinha uma superlotação, então não tinha necessidade de trazer pessoas para cá. Se traz pessoas para cá, falta mão de obra lá, então eles não vão buscar no início um interesse maior pelo Brasil. A falta de especiarias e artigos de luxo no Brasil também não vão ser atrativos, ou seja, o Brasil ele não tem ouro, o Brasil não tem prata, e no início eles vão, ao chegar aqui, ver o índio e ao olhar o índio vão ter perceber que eles têm algumas pinturas vermelhas no corpo e vão perguntar de onde vêm essas pinturas e eles vão dizer que vem do pau-brasil, tal e etc. Isso com um processo ali de contato entre europeus e indígenas brasileiros, nesse caso os Tupi-Guarani. Ao contrário, a Espanha, quando chega na América, depara com o ouro lá dos astecas. Os astecas vão ter lá trono de ouro e objetos de ouro. Então, no começo, o Brasil ele vai trazer um desinteresse para Portugal, que vai se destacar mais no comércio das Índias. Nesse período também, lembrando que a gente tem o Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas vai dividir as terras leste a oeste entre Portugal e Espanha. E os franceses e ingleses vão olhar para esse tratado com um jeito meio que não gostando desse tratado. E os franceses vão desrespeitar esse Tratado de Tordesilhas. E vão buscar aqui o princípio ut possidetis, ou seja, é de quem tomar posse. E vão vir para cá nesse momento que o Brasil vai estar de 1500 a 1530, meio que deixado de lado pelos portugueses. Ok? Seguimos. Então, de 1500 a 1530, nós vamos ter no Brasil as expedições exploratórias. E aí, questão de atividade avaliativa. Quais os objetivos das expedições exploratórias no Brasil? Então, eles vinham aqui em busca de riquezas. Eles buscavam riqueza, buscavam contato com os índios para ver se esse contato com os índios iriam trazer para eles a descoberta de ouro, por exemplo. Eles vão perceber nomes e acidentes geográficos, como alguns rios, nomes de montanhas, nome de lagoas. E vão ter contato aqui com o pau-brasil nesse primeiro momento. Não encontram ouro, não encontram prata, encontram o pau-brasil com esse contato com os nativos.
A exploração do pau-brasil, ela vai se dar aqui com uma prática chamada de escambo. O que é escambo? Escambo é a troca de trabalho por mercadoria. O índio trazia as toras de pau-brasil até a costa e recebia utensílios para eles, colares, roupas, vestimentas, vasos, facões. Nesse período também vão ser criadas feitorias, que são o esboço de uma vila. Então tem as feitorias, vilas e depois cidades, que são núcleos de exploração, essas feitorias. O escambo é a troca e o estanco o monopólio real. Toda essa prática em busca de pau-brasil tinha o monopólio real. Qual o monopólio real? Portugal. Lembrando que a coroa ela terceiriza no primeiro momento a exploração do Brasil. Não temos a participação direta de Portugal aqui. Eles vão terceirizar, vão passar para a iniciativa privada, para a burguesia, para as pessoas de interesse de Portugal virem para cá explorar. Mas o monopólio é com o Brasil. Que monopólio é esse? De exploração. Todo o que é explorado na colônia vai direto para Portugal. E nesse período a gente tem os degredados, aqueles que abandonam e acabam vivendo aqui, como também os naufragos. E os bandidos que acabam meio que se dissipando e meio que se separando daqueles grupos portugueses. Lembrando que as pessoas chegavam para cá, muitos deles não tinham família em Portugal, ou tinham uma vida meio que abastarda da sociedade, chegam aqui, deparam com um lugar bonito e à força vão instituir e colocar-se aqui criando algumas famílias. Ok? Então, dentro dessas expedições de exploração, vamos ter as expedições guarda-costa. O que são essas expedições guarda-costa? Guardar o litoral brasileiro perante as expedições francesas que vão vir para cá. Lembram que os franceses e os ingleses estão fora do Tratado de Tordesilhas e vão querer buscar terras aqui na América. Por isso que os Estados Unidos e a região do Canadá têm uma grande influência americana e francesa na colonização. Então os franceses vêm para cá e fazem o contrabando do pau-brasil. Cristóvão Jacques vai chefiar as duas expedições guarda-costa de 1516 a 1526 para tirar os franceses da costa brasileira. Então as expedições guarda-costas elas vão estar dentro daquelas primeiras expedições exploratórias, ok? Só para não criar dúvida aqui. Expedições guarda-costa é uma coisa, expedições exploratórias são outras. Expedição exploratória em busca de riquezas, contato com os índios e conhecer mais o Brasil. As expedições guarda-costa vai buscar ter um contato também com o litoral, mas para expulsar os franceses que estão aqui querendo tomar conta do Brasil, desrespeitando o Tratado de Tordesilhas. Vindo alguns problemas surgindo, Portugal vai iniciar o período de colonização propriamente dito. Então Portugal resolve colonizar o Brasil. O comércio oriental está em decadência, os franceses ameaçam tomar o Brasil e Portugal precisava pagar suas dívidas. Ok? Seguimos. Com isso a gente tem as expedições colonizadoras. De 1500 a 1530 expedições exploratórias. Dentro das expedições exploratórias estavam as expedições guarda-costa. E a partir de 1530 nós temos as expedições de colonização. Ele vai ter um contato com os índios, vai expulsar os franceses e vai fundar a primeira vila, que foi uma freguesia, que é a vila de São Vicente. São Vicente é onde está ali o estado de São Paulo, não é a cidade de São Paulo, é a região onde está o estado de São Paulo, tá bom? Lembrando que
Se a gente for pensar, São Paulo ele vai surgir a partir da praia, praia litoral, litoral Santos. São Paulo capital fica em cima da serra. São Paulo é serra, é em cima do morro. Então a cidade de São Paulo vai ser fundada mais adiante. Primeiro funda-se as vilas que estão no litoral de São Paulo, que é a vila de São Vicente. E também é fundado nesse período o primeiro engenho. Expedições colonizadoras faz parte desse slide aqui, ok? Então, lembrando que a partir da questão colonial, nós vamos ter o que? Realmente o período colonial do Brasil, e dentro desse período vai existir o que a gente chama de pacto colonial. E aí uma questão de atividade avaliativa, o que virá a ser o pacto colonial? A vinda dos portugueses para o Brasil atendeu à necessidade histórica de expansão da economia capitalista de mercado em sua etapa de formação. Então, o Estado garantia os lucros da burguesia metropolitana, simultaneamente se fortalecendo através da tributação. Tributação de quê? De impostos. A Igreja assumiu o papel aqui como justificadora da empreitada, e havia um exclusivo comercial entre Portugal e o Brasil. E aí a gente tem um mapa aqui do que viria a ser o Brasil dentro ainda do Tratado de Tordesilhas. E aí a gente vai ter dentro desse Tratado de Tordesilhas depois uma exploração maior desse tratado aqui. Tá bom? Mas todo esse pacto colonial ele vai se basear em um tripé. Que tripé é esse? Escravismo, monocultura e latifúndio. Então esse é o tripé do pacto colonial. Questão, atividade avaliativa. Quais as características do pacto colonial entre Portugal e a colônia brasileira? Há um tripé: escravidão, mão de obra escrava; monocultura, uma prática econômica, que nesse período vai ser o pau-brasil; e grandes latifúndios, que são essas divisões de terras conforme a gente vê aqui, na mão de poucas pessoas. O Brasil ainda é um país com grandes latifúndios, uma imensidão de terras na mão de poucos. O Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Portugal comprava daqui as matérias-primas, a partir dessa elite burguesa que estava aqui, a coroa comprava e vendia essa coroa portuguesa para cá, as manufaturas que eles desenvolviam ou faziam negócio com a Inglaterra. Para melhorar o processo de colonização, Portugal vai criar as capitanias hereditárias. Nós temos algumas delas, conforme vocês vejam aqui no slide. Então era um sistema adequado para, no momento, dividir as terras, também dividir os custos entre vários interessados. Lembrando que, como eu falei, Portugal ele não vem diretamente neste momento, ele manda terceiros, manda os burgueses, manda uma elite burguesa portuguesa para cá explorar, pagar os impostos e etc. Enquanto que Portugal fica lá, a coroa portuguesa fica em Portugal. Por que eles vão mandar terceiro? Porque aqui não tem ouro. Eles já mandaram as expedições exploratórias e perceberam que não há ouro aqui. E com isso, eles vão dividir as terras para aproveitar aqui um pouco dessas riquezas no Brasil. Então vão ser dois instrumentos jurídicos das capitanias hereditárias: o foral e a carta de doação. Então os donatários podiam o que nesse período? E aí mais uma questão de atividade avaliativa. Os donatários podiam legislar e controlar quase tudo. Podiam fundar vilas, conceder sesmarias, receber a redízima, ou seja, 1/10 das rendas da coroa e a vintena, 5% do arrecadado com a pesca e o pau-brasil. Cobrar tributos sobre salinas, moendas e engenhos em suas terras. Deveriam o quê? Arcar com os custos. Índios hostis e natureza furiosa, eles teriam que cuidar disso, ou seja, eliminar os índios. Seria bom para Portugal e ruim para os donatários. Para Portugal só teria lucro,
para os donatários as despesas. Quando eu falo Portugal, é a coroa portuguesa, ok? Então o processo de capitania hereditária ele vai surgir nesse período. Agora, quais as duas capitanias que vão prosperar? Pernambuco e São Vicente. Por que elas vão prosperar? Porque elas vão conseguir desenvolver cana-de-açúcar. Cana-de-açúcar. Santana é aqui onde está o estado de Santa Catarina, São Vicente é onde está o estado de São Paulo e Pernambuco é onde está o estado hoje de Pernambuco. Então, no início, a maioria das regiões do Brasil que detinha o fato e o poder político, quem eram? Os jesuítas, a igreja, e os grandes latifúndios, os homens bons ou os homens brancos. É aqueles que controlavam os índios e também o poder local. Com isso, nós vamos ter o quê? O governo geral foi uma tentativa do rei de Portugal de manter o controle da situação, mas não deu certo. Então, quando foi criado o Conselho Ultramarino, adotando uma política centralizadora mais rígida. Então, nessa questão administração, nós temos que entender que, primeiro, houve as capitanias hereditárias, depois o governo geral. Todas essas atividades administrativas visavam o controle das terras aqui no Brasil, mas que acabaram não dando muito certo, por vários fatores. As capitanias hereditárias não deram certo por quê? Questãozinha de atividade avaliativa. Primeiro, imensa quantidade de terras, pouco dinheiro, um custo elevado, desconhecimento da região e as terras, muitas delas eram impróprias para o cultivo da cana-de-açúcar. Aquelas que tinham um bom cultivo, que foi Pernambuco e São Vicente, acabaram dando certo. As pessoas que vieram para cá também não tinham muitas posses, acabaram se endividando e não tendo interesse de ficar aqui. Somente duas capitanias prosperaram, como falei. Não dando muito certo a administração e não trazendo muito lucro para Portugal, a coroa portuguesa resolve criar os governos gerais. Então nós vamos ter primeiro o governo geral de 1549 a 1553, lembrando que data aqui é só mera informação, lembrando que vocês têm que compreender o que aconteceu em cada período. Quais os pontos do primeiro governo geral, quais os pontos do segundo governo geral e quais os pontos do terceiro governo geral. Foram 3 governos gerais. Então, o primeiro, fundou a cidade brasileira de Salvador, que vai ser capital. O primeiro bispado, que é um colégio jesuíta, e destaque para a ação do padre Manuel de Nóbrega, padre jesuíta. Só para vocês terem ideia, a questão jesuíta, o Papa hoje, o Papa Francisco, ele é um padre jesuíta. E os jesuítas foram criados para combater as reformas protestantes que estavam acontecendo na Europa na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, segundo o governo geral, trouxe para o Brasil o padre José de Anchieta. Então, nós tivemos 2 grandes padres importantes nesse período, do ponto de vista de fundação de igrejas, de fundação de cidades e de pensar a catequização dos índios, que é o padre Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. José de Anchieta ele vai fundar o Colégio de São Paulo, que deu origem à cidade de São Paulo. Então, no início, como falei, São Paulo vai surgir lá na praia, que é Santos, e a cidade é no pé da serra. E sendo no pé da serra, depois, no segundo governo geral, em 1553, o Colégio de São Paulo vai ser fundado pelo padre José de Anchieta. Então, os franceses estabeleceram-se no Rio de Janeiro e também no segundo governo geral, que é Duarte da Costa, nós vamos perceber que eles conseguiram o apoio dos índios, os tamoios, contra os portugueses, que vai dar origem à Confederação dos Tamoios. E o terceiro governo geral, Mendes Sá. Primeiro governo geral, Tomé de Souza. Segundo governo geral, Duarte da Costa. Terceiro governo geral, Mendes Sá. Mendes Sá, ele vai ter o apoio de Nóbrega e de Anchieta e com o apoio dos tamoios expulsar os franceses.
Contou também com o apoio de seu sobrinho Estácio de Sá. Estácio de Sá vai ser o fundador da cidade do Rio de Janeiro, que é São Sebastião do Rio de Janeiro. Então eles vão expulsar os franceses e vão criar a segunda cidade, São Sebastião do Rio de Janeiro, a partir de Estácio de Sá. Existe inclusive no Rio de Janeiro uma escola chamada Estácio de Sá, algumas ruas, enfim, levando o nome de Estácio de Sá, assim como existem algumas monumentos, ruas dos padres Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. Então, quais as características do primeiro governo geral? Fundação da cidade do Salvador e fundação de algumas cidades. Segundo governo geral, fundação da cidade de São Paulo, invasão dos franceses. E o terceiro governo geral, expulsão dos franceses e a fundação da cidade de Rio de Janeiro. Brasil colônia, dentro da economia. De 1500 nós temos a exploração do pau-brasil, depois a escravização indígena a partir das expedições exploratórias. Como eles não conseguiam achar ouro e prata, tentavam escravizar os índios para levar para os engenhos de cana-de-açúcar, para as lavouras de cana-de-açúcar. Nós vamos ter a introdução da pecuária, de outras culturas chamadas de drogas do sertão, como o algodão e o tabaco. A escravização indígena vai continuar até 1700, praticamente, com a descoberta do ouro. Então nós temos o ciclo do pau-brasil, depois nós temos o ciclo da cana-de-açúcar e nós temos o ciclo do ouro em 1700. Indo agora para a questão econômica, a exploração do pau-brasil servia como corante, monopólio português e esgotamento da madeira do litoral, que acabou meio que sendo extinta. É a partir daí que vai ter o primeiro enfrentamento indígena, porque os índios eles não queriam destruir a natureza. Portugal já possuía uma experiência na África, o clima era favorável além do solo e os produtos era muito valorizado na Europa. A açúcar vai ser muito valorizada na Europa. Lembrando que nós temos dentro da Europa se desenvolvendo, a burguesia está se desenvolvendo na Europa com bastante dinheiro, a partir do acúmulo de capital, e essa burguesia vai começar a querer viver melhor. Então você tem a inserção das especiarias vinda do Oriente e vocês têm a inserção do açúcar para melhorar a questão da alimentação. Então a açúcar ela vai ter um valor muito alto na Europa. Em determinado momento, a açúcar ela vai ser utilizada como moeda, realmente como moeda para pagar e vender. Então você pagava determinado tipo de produto, especiaria, a partir do açúcar. E Portugal, como não tinha o capital necessário, ele vai investir aqui dentro da cana-de-açúcar uma parceria entre os holandeses, os batavos, os banqueiros de Flandres, franceses, holandeses, para poder virem para cá explorar também essa cana-de-açúcar. Mais uma vez insisto, neste momento até aqui, a coroa portuguesa terceiriza a exploração. Nós vamos ter, nesse período, o trabalho compulsório, a escravidão sendo marcante. Mais de 300 anos de escravidão no Brasil é muito tempo, muita gente morrendo. A escravidão é uma mancha muito ruim na história do Brasil. Então os índios foram escravizados durante a montagem dos engenhos, e a partir de 1550 chegaram os sudaneses, bantus e malês negros, que se tornar-se-iam pés e mãos de obra dos engenhos. A escravidão conviveu com o trabalho assalariado quando era o caso de funções que exigiam mais conhecimento técnico, e uma forte repressão em outras atividades. Algumas questões aqui envolvendo a escravidão. É um assunto meio delicado, bem polêmico, mas que a gente tem que estudar para que isso nunca mais ocorra. Então o negro resistiu, fugindo, atacando seus feitores, queimando senzalas, dispersando e criando os chamados quilombos, que eram grupos
de negros refugiados que se colocavam em cidades, em pés de serras, em lugares no interior para fugir dessa opressão. Quase sempre foram mercadoria barata e o número de mulheres trazidas na África era 5 vezes menor que o de homens. O racismo servia para preservar a ordem social. Algumas características aqui da escravidão. Então, como é que era a sociedade do açúcar? Nós tínhamos o aristocrata, o senhor de engenho no topo, os homens livres, senhor de terras, sem engenho, os ferreiros, carpinteiros, os capatazes, aqueles que desenvolviam algum tipo de atividade, e na base os escravos. Então aqui a gente tem mais uma questãozinha de atividade avaliativa para vocês poderem utilizarem depois lá nas questões do cigarro. Então a sociedade, além daquela sociedade da cana-de-açúcar, nós vamos ter o quê? Grande influência do catolicismo a partir dos jesuítas, uma família patriarcal muito rígida e forte, forte influência dos padrões europeus, presença de cristãos novos vindo aqui convertidos a partir dos jesuítas, a possibilidade de alforria, que era de um negro poder comprar a sua liberdade, mas isso era muito difícil, e uma rigidez no tempo do açúcar e flexibilidade na mineração e na pecuária. Então a questão da cana-de-açúcar era muito rígida, a mineração tinha uma flexibilidade maior e na pecuária também. Outra marca que nós vamos ter no Brasil colonial são as invasões, ora dos franceses, ora dos holandeses. Os holandeses não só vão invadir, como vão aqui fazer-se presente e vão fundar algumas cidades, principalmente no Nordeste, e vão se situar aqui, que é um assunto também bem extenso, a participação dos holandeses no Brasil. Lembrando que aqui a gente está fazendo meio que uma revisão, não vamos entrar dentro das questões que nós estamos citando, só a escravidão daria uma aula. As invasões holandesas, a ocupação dos holandeses no Brasil daria uma outra aula. A questão do pau-brasil daria uma outra aula. Então a gente está fazendo um geralzão aqui do Brasil colonial, tá bom? O que é a Península Ibérica? É uma península que está Portugal e Espanha. Em um determinado momento, os reinos de Portugal e de Espanha vão se unificar. Vai haver um casamento, a morte do rei de Portugal, tal, etc. E quem vai assumir o trono vai ser um espanhol que vai unificar toda a Península Ibérica, Portugal e Espanha, em nome de um único rei, que vai ser o rei da Espanha. Então, nesse período de 1580 a 1640, ali 60 anos, Portugal vai estar sob domínio espanhol. E nesse período o Brasil vai aqui meio que ser deixado de lado. Então, recapitulando mais uma vez, isso é importante. Com a União Ibérica, todos os tratados que Portugal vai fazer com os holandeses vão ser desfeitos, porque a Espanha ela não tem uma boa amizade com os holandeses. Os holandeses, por sua vez, vendo a Espanha deixando de lado o Brasil, invade a Bahia por um ano e o Pernambuco por 8 anos. Maurício de Nassau traz dinheiro, faz uma parceria com os donos de engenho, empresta muito dinheiro, só porque quando ele vai emprestar o dinheiro, esses donos de engenho acham que vai estar tudo bem, só que uma hora a conta chega e os holandeses vão cobrar. Os donos de engenho começarão a ficar bravos e vai haver uma insurreição pernambucana. E os holandeses vão ser expulsos. Por quê? Porque quando os holandeses trazem dinheiro está tudo bem, mas em um determinado momento não vão gostar de serem cobrados, porque os holandeses vão cobrar esses empréstimos, vão não pagando esses empréstimos, eles vão tomar posse de terras e os donos de engenho não vão gostar disso. Com isso, irão ter uma união ali e vão expulsar os holandeses aqui. Agora a gente vai para um outro tema. Como tem o tema das invasões holandesas, nós vamos ter agora o tema das bandeiras. A primeira questão que eu quero falar para vocês é: as bandeiras foram boas ou foram ruins? Os bandeirantes devem ser tratados como heróis ou como vilão? O que foram as bandeiras? E aí eu vou botar aqui nos slides.
Com o Tratado de Tordesilhas, o Brasil seria isso aqui. Como não encontraram ouro, eles fizeram o quê? Criaram expedições bandeirantes que saíam da cidade de São Vicente para o interior do Brasil em busca de ouro, em busca de prata, em busca de riqueza e em busca de escravos. Então as expedições bandeirantes foram ir além do Tratado de Tordesilhas para o interior do Brasil. Então, para muitos, os bandeirantes foram importantes porque criaram um Brasil, o mapa do Brasil que é hoje. Foi a partir das expedições bandeirantes que o Brasil se teve uma expansão além do Tratado de Tordesilhas. Para outros, eles são vilões porque eles mataram muitos índios, foram muitos cruéis, dizimaram muitos nativos nesse período. E aí é necessário que vocês façam também esse raciocínio. Então houve 3 tipos de bandeiras: apresamento, que era a captura de índios, de prospecção, busca de metais preciosos, e o sertanismo de contrato, captura de fugitivos negros que criaram colombos. Então nós vamos ter alguns desses bandeirantes: Borba Gato, Raposo Tavares, Fernão Dias, Domingos Velho. Fernão Dias e Raposo Tavares são rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao interior do Brasil. Fernão Dias vai até Minas Gerais, por exemplo. Raposo Tavares também, ali é aquela região. Nós vamos ter também a rodovia dos Bandeirantes, que são rodovias que mais ou menos marcam o caminho dos bandeirantes para o interior do Brasil. Então, com a descoberta do ouro, nós vamos ter o quê? Um fluxo migratório em direção à região mineradora. Lembrando que Minas Gerais está no meio do nada. E lembrando que é uma região montanhosa, de difícil acesso. Não há cidades, não há freguesias. Há algumas aldeias indígenas. E os nativos ali estão firmes e fortes na região. Mas não há ainda um contato colonial. Então vai ser um grande fluxo migratório para aquela região. Aumento da dominação portuguesa, disputa entre portugueses e os primeiros exploradores. Quem são esses primeiros exploradores? Os bandeirantes, que vão se achar dono. Só que quando eles acham o ouro, aí sim Portugal vai vir para o Brasil dizer: não, essa terra é minha. E nós vamos ter a formação de uma classe média no Brasil a partir da questão do ouro. Então vai haver o que? Muito trabalho, muita fiscalização, uma cidade surgindo, o estado de Minas Gerais vai surgir, a região de Belo Horizonte, o Triângulo Mineiro vai surgir em cima da mineração, que não era só uma mineração de ouro, vão encontrar ouros, diamantes, prata, muita riqueza ali naquela região. Então, na sociedade mineradora, o trabalho de exploração do ouro era realizado pelos escravos africanos. Ao redor da Minas foi concentrado um contingente populacional que deu origem a uma classe intermediária. Não eram donos de minas nem escravos, mas sim pessoas que realizavam diversos serviços, como alfaiates, comerciantes, advogados, tropeiros, carpinteiros. Com o fluxo de pessoas era intenso e grande, a coroa portuguesa resolveu criar estratégias de fiscalizar e explorar. Criaram a intendência, que é um órgão que vai controlar aquela região ali. E com isso nós vamos ter ali artistas, pintores, escultores vindo para essa região e poder desenvolver a cidade de Ouro Preto, Diamantina. Vão ser cidades que vão ser fundadas a partir dessa exploração aí. O tropeirismo também surge a partir da mineração no Brasil. Muitas pessoas indo para um lugar, a necessidade de ficar nesse lugar não tem comida, então os tropeiros vão ir de São Paulo ao Rio Grande do Sul buscar gado, levar para a região das Minas Gerais para vender carne para aquele pessoal que está lá querendo comida. Então, como é que se constituía essa mineração? Então nós vamos ter as lavras e as faisqueiras. Eram 2 modelos de mineração. Então as lavras
eram fixas, tinham trabalho escravos, técnica sofisticada, ouro de mina. Entravam realmente numa mina mesmo, criavam uma mina e buscavam o ouro. As faisqueiras, o que eram? Itinerantes ao longo dos rios, eram livres, técnicas rudimentares com a bateia. O que é a bateia? Tipo uma peneira. E vai ter o ouro de aluvião, que são pozinhos de ouro. Não são pedras de ouro, são pó praticamente de ouro. São esses dois modelos. Quais são as consequências da mineração? Corrida para a região das minas, muito rápido. O que é rush? De maneira rápida, abrupta, uma revolução. Crise de desabastecimento, porque não vai ter comida para todo mundo. Inflação na Europa, revolução dos preços. Você comprava os produtos e recebia por ouro. Então tudo era caro. Qualquer questão que você quisesse, a moeda era o ouro. E as pessoas só tinham ouro. Então você levava um gado, era pago em ouro. Você pagava um ferreiro, era pago em pepitas de ouro. Então houve nessa região a urbanização e fixação do interior, deslocamento econômico do Nordeste para o Sudeste. O Brasil até então tinha o desenvolvimento no Nordeste, capital em Salvador, controle da cana-de-açúcar. Com o desenvolvimento das Minas Gerais, a capital vai vir para o Rio de Janeiro, para o Sudeste, para ter o maior controle. Então nós vamos ter o barroco como arte surgindo nesse momento. Então quando você vê ali na questão envolve literatura em português, vai ter a arte barroca. Então o português ele trabalha muito sobre essa questão barroca no Brasil, na disciplina de português, porque com o desenvolvimento das Minas Gerais tem dinheiro, vai ter artista, porque vai ter como pagar. Então nós vamos ter o aumento de fiscalização do governo português e uma maior mobilidade social. Lembrando que nesse período eu vou disponibilizar para vocês depois, mais uma vez, uma videoaula falando sobre as guerras e revoltas que vão acontecer no período colonial, uma outra videoaula falando sobre a era pombalina e sobre a era joanina. Vão ser 3 videoaulas para vocês poderem fazer as atividades no CIGAR. Cada atividade vai ter um peso 1. Valeu? Até a próxima.